Existe um... Vou apagar essa luz que me incomoda. Existe um processo, uma caminhada. Um rumo que susto. Sabia que isso ia acontecer. Falei para você. Não foi nada, bem. Ah, você não vai conseguir pegar. Olha a cara dela agora. Nossa, achei Parece aquelas crianças. Parece aquelas crianças que não fazem coisa errada, entendeu? Mas eu já estou assistindo. Acho que foi pegadinha, domingo, não sei bem assim. O rapaz foi pegar uma bolinha ali, de tênis, né? Não pode fazer barulho. Ele deu com a cara na parede, aí virou. É o jogo de O tênis. jogo de tênis, né? Sabe? Asimétrico. Não, tênis mesmo, né? Tênis mesmo. Ele foi pegar a bolinha, acho que na hora que ele viu o pão, aquela coisa, um barulho, né? Todo mundo olha para ele assim. Bem, deixa eu... Sabe? Existe um momento na caminhada nossa, aliás, na caminhada de todo ser humano, né? Que busca chegar ao ponto de iluminação, onde ele é exposto, ou onde ele vai ser convidado, porque faz parte, né? A utilizar substâncias outras que vão gerar na pessoa estados diferentes de consciência. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, dia 22, segunda-feira, nós temos o módulo 1. Para quem está nos ouvindo, fiquem à vontade para fazer, ou convidar pessoas e se inscrever pelo site do Água. Outro ponto referente a vir assistir o que nós estamos conversando aqui. E também fica aberto, não precisa ser só por live, né? Agora que o governo liberou todo mundo, né, parques, bares, empresas, para trabalhar, estou entendendo que as pessoas não devem ter mais medo de contaminação. Outro também está aberto a utilização de máscara. Logo, todos estão convidados para participar presencialmente aqui. E lembrando que não existe custo, a gente não cobra valor algum sobre isso. Há algum tempo atrás, voltando ao tema, teve uma pessoa que passou por aqui que o filho dele era usuário de droga. E aí ele quis saber o que isso acontecia com o filho, o que estava acontecendo e como que a droga afetaria o cérebro do filho. E se existiria retorno ou não. Por quê? Porque naquele momento, o filho dele, em clínicas de recuperação, foi convidado a utilizar uma substância chamada ayahuasca, né? Isso. Ayahuasca. É isso aqui, não é? Isso. Pode ser cálcio. Eu conheço assim, eu conheço com projetação. Ayahuasca. Também passaram por aqui alguns jovens que faziam, ou devem fazer metodista, que utilizavam-se de substâncias de chá, cogumelo. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Você nunca experimentou, né? E eu também sei que aonde eu frequentava, algumas pessoas, muitas pessoas, utilizam dessa substância aqui. E o que a gente tem escutado é que é normal. É normal utilizar-se de substâncias
psicodélico, que é o caso Chocrona, é isso? Chacrona. Da chacrona e do militi, para poder, que saiu a ayahuasca, para poder gerar estados diferentes de consciência. Só para quem não sabe, todo mundo aqui é uma erva, você sabe disso? É uma planta? Não? É uma planta. Chacrona é uma planta. E o militi é um bambu. Né? Isso daqui era muito cipó. Isso era utilizado no Acre, numa tribo do Acre. E um senhor, visitando e tendo conhecimento disso, teve acesso a essas substâncias e montou a religião chamada Santo Daime. Como ele tinha origem africana, o que ele fez? O que ele fez? Ele utilizou os fundamentos da Umbanda e incorporou esses elementos aqui no ritual. Então, o que acontece? Diferente da Umbanda, você tem um ritual, normalmente é uma sala, um hexágono, as pessoas ficam 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, enquanto essas pessoas ficam tocando um chocalho, pelo menos é o que eu conheço, tá? Se não for assim, vocês me corrijam, por favor. Enquanto os mais velhos vão lá e tomam, e depois todos tomam. Que é o chá de Santo Daime. Que é o chá do Santo Daime. E o nome Santo Daime é porque Daime luz, Daime paz, Daime, e santo porque veio da origem da Umbanda. E aí era um santo reverenciando com respeito à criação, Daime. Na tribo indígena que originou, se eu estiver falando bobagem, me corrija, tá? Por favor. Originou essa substância, crianças de até a partir de 4 anos é liberado tomar e todos eles tomam. Tem índios que tomam e tem índios que não tomam. Normalmente os que tomam são direcionados para ser pajé ou gera, segundo o que eles falam, geram estados de consciência muito ampla, o que faz com que eles tenham acesso a outros tipos de consciência que não a nossa. Como todas as técnicas que são utilizadas, é importante a gente comentar que no Ágora nós não usaremos esse tipo de recurso. Não faz sentido isso para mim utilizar aqui. Eu vou explicar agora o porquê. E qual é a relação dessas drogas com relaxamento, com respiração, com luz e assim vai. Todo mundo já sabe, é de conhecimento público, que você tem a cromoterapia, que nada mais é do que a cura por cor. Então, se você, por exemplo, a parede azul, você entra no hospital e tem cores claras dentro dos quartos, não são cores escuras, porque a cor clara... Escutou? Sim. Sim. Tá. Escutou, né? Então, tá tudo certo. A cor clara, ela faz com que a frequência dá uma baixada. A cor escura, ou a cor vermelha, por exemplo, é utilizada em McDonald's, a cor amarela, para poder excitar e para poder gerar mais fome. Então, as cores, elas são utilizadas, né? E os chakras também utilizam-se de cores. Dá-se cores para eles. E aí vem algumas técnicas, por exemplo, o Ho'oponopono, que utiliza de sons para poder gerar frequências diferentes, mantras,
para que ative esses chakras. O que para nós também é outra bobagem. Por quê? Porque não é um efeito externo que vai fazer com que você tenha acesso à tua consciência. Ou a causa dos teus problemas não vai ser através de um efeito externo que você vai resolver. Eu vou explicar isso aqui agora, a nossa visão. Então, ayahuasca e chá de cogumelo. O que eles têm, assim como cocaína, assim como maconha, outras substâncias que geram estados diferentes de consciência, aonde que elas atuam? Você sabe? Em que região do cérebro que ela atua? Isso. Mas em que região? Do cerebelo? Não. É no córtex? Não. O efeito acontece no sistema nervoso, que é no córtex, né? Mas é um efeito. A atuação não é no córtex, o efeito é no córtex. E eu não vou querer entrar no mérito aqui de entrar no detalhe, porque senão nós vamos ter uma aula aqui de 10 horas. Aqui eu vou dar alguns conceitos e depois, se vocês quiserem, a gente vai se aprofundando em cada um deles, tá? Elas atuam basicamente no meridiano frontal do cérebro, córtex frontal. Essa parte do meridiano frontal não é para trás. O que ela faz? O que guarda no cérebro? Qual que é o neurotransmissor que atua ali? No cérebro todo. Mas essa região frontal, meridiano frontal. Você sabe? Felicidade, abstrato, imagens, né? Abstrato. Qual que é o neurotransmissor que é comum nessas atuações? Serotonina. Então, assim, como que isso funciona? Aqui é a molécula do dimetiltripamina. Só para a gente começar a entender, é uma amina. A amina é um neurotransmissor. Então, quais são os 3 tipos de neurotransmissores que nós temos? Nós temos as aminas, nós temos os peptídeos e os aminoácidos. São os 3 tipos de neurotransmissores. Você pode ter 2 tipos de neurotransmissor. Você pode ter o neurotransmissor deixa eu mudar de cor, que gera inibição, e os excitatórios. O que é comum nesses 2 neurotransmissores? Dopamina então você tem, em ambos, você tem a dopamina e a serotonina. Ambos podem gerar estados de inibição dentro do neurônio, eu vou explicar isso agora. Ou você gera um estado de excitação. Dependendo do estímulo que esse neurônio recebe, ele vai atuar como um inibidor ou como um excitador. Você tem um outro neurotransmissor que está
ele mescla um pouco entre aminoácidos e aminas, que são os neuromoderadores, que é onde faz a parte de serotonina. Por quê? É esse neurotransmissor que é como se ele moderasse as cargas entre os axônios dos neurônios. É ele que fala, calma, vai devagar, vai menos. E quando a gente fala nesse mundo aqui, quando a gente entra nesse mundo, especificamente tem uma glândula que gera esse universo aqui. Vocês sabem qual é? Tem ideia? Por que é chamado molécula de Deus? A pineal. Portanto, quando nós falamos de neurotransmissores, nós estamos falando de pineal. A pineal, segundo os médicos, ela tem uma atuação dentro do organismo até os 12, 14 anos, quando ela é responsável pelos hormônios do crescimento. Então é ela que regula, segundo os cientistas e os médicos, é ela quem regula toda a geração, a produção de hormônios. Depois dos 14 anos, quando o soma está todo montado, a pineal ela tem que começar, segundo o que eles falam, a se calcificar. E o que gera a calcificação na pineal? Não estímulo, não sei. Flúor. Flúor. Por exemplo, toda e qualquer substância derivada de metais, especificamente flúor, que é o mais utilizado, flúor na água, enfim, flúor, ele faz com que a calcificação da pineal ocorra com uma velocidade muito maior. O que isso significa? Significa que dentro dela a gente tem os cristais da apatita, e os cristais da apatita vão fazer com que deixem de vibrar, porque ela começa a se solidificar. Isso é fato. Isso não sou eu que estou vendo, por favor. Não, eu já ouvi isso também, eu já vi isso. Né? Portanto, e você tem duas outras substâncias dentro dos axônios, que é utilizado para você inibir ou para você excitar o neurônio. Você sabe quais são? As duas básicas. Para inibir é o cloro e para ativar o sal. Portanto, nesse momento, eu vou explicar. Aqui gera carga negativa de um neurônio para outro, e o sal gera uma carga positiva. O que faz com que eles comecem a vibrar de uma maneira diferente. Portanto, dependendo da carga que você utilizar de serotonina e dopamina, você pode inibir ou você pode excitar a comunicação dos neurônios. Nesse momento, como a serotonina ela é responsável pelo lóbulo frontal do cérebro, a qual guarda dentro dele felicidade, o abstrato e imagens, quanto mais você excitar essa região, o que vai acontecer? Sentir tudo isso aí, gente. Mais feliz você vai ficar, mais imagens abstratas você vai ver e mais pensamentos abstratos você vai ter acesso. Portanto, as drogas, cocaína, maconha, tantas outras, anfetaminas, elas utilizam do quê? Da excitação dos neurônios através dos axônios, utilizando uma descarga adicional de serotonina. O que não significa que você vai ter um estado diferente de consciência. Significa que você vai ter um estado alterado da consciência.
Percebe a diferença? Assim, você vai alterar a tua consciência, mas não significa que você vai ampliar sua consciência, ou que você vai mudar sua consciência. O que significa que, com o aumento de serotonina, você está mexendo no citosol do cérebro, em toda a carga química do cérebro, o que vai fazer com que aquelas substâncias que geram, que é o DMT, dimetiltriptamina, vai fazer com que o citosol e as cargas através do sal entre os neurônios vão começar a ficar desequilibradas. Existem estudos que cada dose de DMT reduz em 1% a quantidade de neurônios ativos que existem no cérebro. Então, cada 10 gramas de DMT líquido, né? Cada 10 gramas de DMT elimina 1% dos neurônios. Sou eu que estou falando? Não, isso aí. Tem outro estudo de um americano, ele é judeu, o nome dele é Strauss, uma coisa assim. Hã? Bastante. Se nós estamos falando que existe em média 85 milhões de neurônios, cada 10 gramas, 1% está indo embora. Por isso que gera um estado diferente na consciência, mas não gera um estado ampliado de consciência. Por quê? Como você está mexendo com serotonina, e a percepção de espaço é no lobo frontal, e aonde a serotonina age, junto com o DMT, o que acontece com quem toma o ayahuasca, o chá de cogumelo, ou substâncias, cocaína, enfim, o que acontece? Você está mexendo aqui. Quando a pessoa está num estado de esquizofrenia, qual que é o remédio que nós damos, quer dizer, que os médicos dão para ela? Qual é o nome do bloqueador? Que normalmente é baseado em cloro, que é um inibidor. Diazepam. Ou todos os controladores, são todos os inibidores que têm por objetivo controlar a personalidade da pessoa, que neste caso é um esquizofrênico, porque ele está delirando ou ele está vendo imagens que não existem. Então o que eles fazem? Eles dão, nesse caso, é a serotonina D1, se não me engano, que vai atuar e vai fazer com que as combinações dos axônios e dos neurônios aumente a produção de D1 para poder fazer com que a serotonina diminua a comunicação neural que a gente tem. Nesse momento, a pessoa fica tranquilo, fica calmo. Por quê? Porque ele está recebendo a influência de um inibidor de comunicação neural. O mesmo acontece quando você tem um excitatório. Quando você aumenta a produção de serotonina, que também é feita no estômago, certo? É isso mesmo? Faz com que a pessoa... Ilusão. Né? Por isso que é psicodélico. Faz com que ele tenha a ilusão que ele está utilizando estados diferentes de consciência. Para quem já teve a aula de intestino, emoções, sentimentos e razão, já deve estar começando a acompanhar onde nós vamos estar chegando. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com abstrato e estou trabalhando com imagem, e se eu não tenho
uma ampliação. Isso eu preciso ficar bastante importante, tá? É assim, não. A serotonina não vai fazer você mudar de estado de consciência. Não vai fazer você acessar outros estados mais iluminados de consciência. Não vai fazer nada disso. O que ela vai fazer? Ela vai atuar no abstrato e vai fazer com que você tenha a sensação que você conseguiu acessar outros estados, o que é uma ilusão. Por quê? Ela está trabalhando em cima de onde? De imagens pré-formatadas que você vê. Então, esse americano, que é um judeu, ele tem um estudo, até lançou um livro, David Day, onde ele fala assim que absurdo pensar que uma droga como ayahuasca ou chá de cogumelo vai fazer com que a pessoa tenha acesso a outros conhecimentos ou a outras consciências que não seja a dela. Portanto, os experimentos que ele fez com pessoas que ele utilizou sadias, assim, não são pessoas pré-condicionadas à religião ou pré-condicionadas por idade ou por qualquer outro tipo de droga que ele, vamos supor, a pessoa era viciada em droga e aí essa pessoa participou do experimento. Não, ele pegou pessoas sadias, sem vício e sem dogmas religiosos e falou, com você que nós vamos fazer experiência. Essas pessoas 100%, não é 99%, é 100%, não tiveram alteração alguma de estado de consciência. O que significa que a pessoa, para ter alteração de estado de consciência, ela tem que estar o quê? Predisposta. Então, não vai ser uma substância externa que vai fazer com que você consiga ter acessos a outras consciências que não sejam aquelas as quais você já desenhou para dentro de você. Tem um outro estudo também, quimicamente eu vou explicar, tá? Tem um outro estudo também que diz o seguinte, que pessoas que são esquizofrênicas, e aqui a gente já estudou o que são psicoses, elas têm um problema muito sério. Os esquizofrênicos, porque eles trabalham, eles têm um distúrbio do quê? Delírios e ilusões. Ele já tem esse distúrbio de delírio e ilusão. Portanto, se eu aumentar a dose de sal na comunicação dos terminais neurais, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela já está predisposta a delirar e fazer imagem. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai surtar. E aí tem alguns casos que eles reportam, documentários onde uma pessoa da nossa faixa etária, não da nossa, da de vocês, se queimou inteiro, o outro foi se jogou na fogueira e morreu queimado. Enfim, tem uma série de relatos que pegam pessoas que já estavam tendo algum tipo de tratamento neurológico, submetidos ao chá de ayahuasca, o que aconteceu? Se mataram. Ou mataram. Tem um caso famoso, isso eu lembro, tá? Tem um caso famoso de um desenhista, que ele teve acesso ao ayahuasca no Rio de Janeiro. É um cartunista. Cartunista. Não vamos falar não. Um cartunista. E aí ele abriu uma religião, essa pessoa fazia parte da religião, foi lá, tomou o chá, depois do efeito ele pegou o revólver, matou ele e matou o filho. Porque ele estava em estado de delírio. Logo, precisa tomar um cuidado muito sério com o que as pessoas falam e com o que as pessoas buscam. E os argumentos as quais elas utilizam. Portanto, como eu disse para vocês, não é meu objetivo aqui induzi-los a nada, mesmo porque cada um é livre para fazer o que quer. Mas é minha responsabilidade mostrar o que está acontecendo e o que isso aqui faz dentro de você. E se alguém chegar em você, pegar e falar assim, olha, você não quer experimentar porque é relaxante, você vai ter estado de consciência diferente, você vai falar assim, meu amigo, vem cá, olha, eu já entendi que eu estou tendo, quando eu tomo a substância, o que está acontecendo?
ele está aumentando o meu nível de serotonina. Na hora que isso acontece, vai mexer com as imagens que eu tenho, com o estado de felicidade, por isso que você fica, que sentimento gostoso, serotonina, que é felicidade. É esse neurotransmissor que gera isso na gente. E com as imagens que você já tem, então a tendência é que você vai ampliar isso, mas não que você vai ter acesso a outras consciências. Ficou claro? Está claro isso aqui? Posso apagar? Tá. Deixa ficar. Deixa. Gostei. Vamos lembrar do que a gente conversa no módulo 1, o que a gente amplia no módulo 2, e a gente amplia mais no módulo 3? Vamos lá. Como que é o neurônio? Qual é a composição do neurônio? Ele tem a bainha de mielina, as células de Schwann, o neurônio, praticamente dito. Na extremidade dele ele tem o quê? Como chama isso aqui? Dendríticos. E este conjunto aqui dentro do cérebro chama axônio. Portanto, a comunicação dos terminais de um neurônio com outro neurônio pode ocorrer de 3 formas. Axodendrítico, axossomático, neuroefeto. O que isso significa? Que na hora que você aumenta as doses de serotonina, como que chama isso aqui? Vamos supor, ó. Aqui é o que? Uma fenda sináptica. Esse neurônio 1 vai mandar impulsos para o neurônio 2. Tá bom? O que chama isso aqui? Fenda pré-sináptica. E aqui é a fenda pós-sináptica. Portanto, dependendo da dosagem que você aumenta de serotonina, o que vai acontecer com os terminais? Vão ser o quê? Vão ser o quê? Lembra? Excitatório e inibitório. No caso aqui, ele está excitando. Então, ele vai fazer o quê? Com esse terminal aqui do neurônio 1. Estimular. Na hora que ele estimula, o que é estimular? Gerar uma frequência Mais. Ele vai gerar o quê? Corrente elétrica. Vai gerar isso. Na hora que ele gera corrente elétrica, ele faz os íons se tornarem o quê? O que era um estímulo químico se transforma num estímulo elétrico. Para que isso aconteça, qual é a substância utilizada nos terminais dos neurônios? O que gera eletricidade? O que aumenta no corpo a eletricidade? Sais? Só é condutor. Por isso, que dependendo da quantidade de produção de NH3, que é o amônio, ele vai gerar dentro de você o quê? Radicais. Radicais esses que vão gerar, depois da excitação, a morte dos neurônios. Porque ele vai gerar uma carga aqui, tal, que vai fazer com que a frequência e a descarga aumente. Lógico, né, pessoal? Aqui são 2, né? Mas aqui tem outro, entendeu? Ele vai fechando o ciclo, né? Até, né, fechar o cérebro. Então,
Nesse momento, esse manda um impulso positivo para o outro, através do sal, aumenta a produção de serotonina. Daqui a pouco o cérebro todo está ionizado com íons positivos baseado no sal. O que mais que acontece? O que mais que acontece? Dá um curto-circuito. Dá uma pane, sei lá. Não, porque pós esse efeito que lembra forte. Lembra que o neurotransmissor ele pode ser um moderador também? Nesse momento, o cérebro está todo ionizado positivamente. Portanto, a frequência dele... Ele não modera. Então, o neurotransmissor moderador, ele começa a falar assim, opa, está acontecendo alguma coisa errada. Está acontecendo alguma coisa errada. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar ao pH equilibrado do cérebro. Logo, eu preciso fazer com que a quantidade de íons mais se torne mais e menos, né? Aí os moderadores fazem o quê? Entram em ação. Neste momento, faz com que o índice de serotonina inibitório aumente. A pessoa cai no quê? No estado de queda. Que é aquele estado que ele fica assim, ó. Ele cai. O que está acontecendo com você? Ah, estou introspectivo. Não, você não está introspectivo. Você está o quê? Caído. Você está caindo. Por causa da condição do local, dá-se o nome que a pessoa está no estado de passividade. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um desequilíbrio de frequência e de ionização dentro do cérebro dela. Quanto tempo demora para esse estado passar? No mínimo 6 horas. Para que o equilíbrio do cérebro volte ao normal. Por isso que eles falam que o ayahuasca ou o chazinho de cogumelo tem um efeito de 6 horas. Por que a pessoa vomita? Muitos tomam e vomitam. Por quê? A quantidade de sal, não sei. Por quê? Porque mexe com o quê? Intestino. Qual é o outro órgão que atua de forma independente no organismo? Intestino. Aonde que é 90% da serotonina é produzida no organismo humano? No intestino. Logo, quando aumenta a produção de serotonina, tálamo e hipotálamo fala o quê? Está tendo um descompasso, porque a quantidade de serotonina cerebral, neural, está maior que a quantidade de serotonina do intestino. Nesse momento, existe o quê? Uma diminuição e uma contração. Quando contrai aqui, a pessoa tem... E aí ela vomita. Percebe que é um efeito químico, não tem nada a ver com a... É droga essa porcaria. É assim, não adianta substituir uma coisa pela outra. Não adianta achar que um chazinho vai fazer com que você tenha acesso à consciência. E aí você começa a entender melhor e você começa a perceber que os discursos que as pessoas usam começam a ser contraditórios. Porque eles falam o quê? Que vai ter acesso ao quê? Ao inconsciente. Caramba, a gente já entendeu que não existe inconsciente. Como que é algo que é, de novo, só para a gente recordar, o que é inconsciente pode ser consciente em algum momento, se nem ele mesmo tem consciência da sua consciência. Não tem, faz sentido. E aí você utiliza esses recursos todos para poder justificar
uma forma de conduta. Só que o que ninguém explica, e é o ponto que eu quero chegar, é assim, isso daqui, quimicamente, funciona dentro da gente. Produção de sal, produção de cloro, produção de flúor, produção de endorfina, que são os inibitórios, que quando você sente aquela sensação de gelado é o quê? Quando você está produzindo endorfina, que são neurotransmissores inibitórios, então toda vez que você está preparando para receber, você sente o gelo. O que significa isso? Descarga de endorfina. Que é muito mais forte que a morfina. Olha o que a gente produz. Olha o que é isso aqui. Vocês já sentiram isso, né? Aquela sensação de calafrio? Isso daí o que é? Endorfina. Até mesmo quando faz um corte muito profundo, na hora você não sente a dor, porque o corpo produz endorfina. Ou beta-endorfina. Que aí você, depois que passa a endorfina, o estado volta à produção normal, você começa a sentir dor. Os neurotransmissores através do soma, axo somático, começa a levar informações através do córtex cerebral, do nervo, coluna, a dor para o cérebro. E aí que ele identifica que, cortei aqui. Né? Até aqui é bonito. Você vai falar, tem a molécula do DMT, que é a substância que faz o alucinógeno dentro de quem toma. Tem os 85 milhões, tem de neurônios, tem 1% cada 10 gramas, o que mata. Você tem a molécula da chacrona e o bambu, não é bambu, cipó de meriti. Você tem a área de atuação, como que isso aqui funciona dentro de você, só que o que está faltando é que ninguém explica até agora. No meu ponto de ver, se vai ampliar um estado de consciência. Ô, Bel, se você quiser vir um pouco mais para cá, para dar mais espaço para ele, porque agora eu vou filmar, né? Fica à vontade, tá? Então, o acesso teria de ser igual a todos. Sim. O acesso à consciência. Teria que ser algo único. Olha, eu vi tal coisa e o outro Então, viu tal coisa. Sei lá. A maioria das pessoas, Dantas, o que elas veem? Tá? Eu nunca usei. Nunca. Logo, eu não posso falar para você o que eu vi. Eu preciso falar o que eu escuto. Né? Elas veem em forma geométrica. É lógico. A parte está polarizando a pineal, que dentro da pineal tem o quê? Cristais. E a descarga elétrica aqui está fazendo com que os cristais recebam carga de frequência. O cristal é o quê? É cristal. Uma forma geométrica. Que é uma forma de saber o quê? Foi daí que nasceu a arte psicodélica. Foi. Aí surgiu a arte. Porque eles estavam no estado alterado, Tá, eles faziam aquilo. Isso. Entendeu? Então, assim, essas formas geométricas vêm da excitação que os cristais recebem. Mas o meu conjunto acástico é igual ao seu? Não. É igual ao da Bel? É igual ao do Arthur? Não é. Portanto, as imagens que eu tenho dentro do meu cérebro são iguais a de você? Não é. Portanto, para cada um vai ser uma experiência diferente. Por quê? Porque na hora que eu gerar a excitação do neurotransmissor, ele vai ativar essa área aqui. E você vai ver o quê? O que você tem.
Portanto, a experiência que eu deveria ter vai ser diferente da experiência que você deveria. Ou iria. Teria. Não vamos falar isso no futuro. Não. Deveria ter. É assim, ó. Lógico, você tem lá 500 pessoas, 1000 pessoas que usam dessa substância. Cada um vai ter uma forma de ver diferente. Ninguém vai ver igual. E é por isso que justifica que o que eles fazem não é ter acesso a uma consciência diferente. O que eles têm acesso é o teu conjunto ideológico atual. Não está tendo ampliação da consciência. Isso é um estado alterado Você está acessando um arquivo só. dele, de qual ele não lembrava. E mais, e como ele está predisposto a ter acesso, se ele procurou isso, é porque ele já vem de um histórico. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está apanhando, está cansado de São Paulo, não aguenta mais, ele está... Enfim, né? Então ele já está buscando alguma coisa. Na hora que ele chegar nesse lugar, ele já tem formas, pensamento gravadas dentro dele, de quem é Cristo, de quem ele é, do que ele está buscando, de como ele deve buscar. Na hora que ele toma essa encrenca, o que acontece com ele? Essas imagens todas vão fazer para ele o quê? Se tornarem a percepção da realidade. Nesse momento ele fala o quê? É isso que eu devia fazer. Aí larga emprego, larga trabalho, larga tudo e vai lá para o Amazonas, fica tomando chazinho. Ou se iludindo que tomando chazinho, ele vai ter acesso a consciências diferentes. O que para a nossa forma de pensar é injusto. Agora a gente vai trazer para aquilo que o Ágora pensa. Como que algo divino, vamos falar, não, vai, como que Deus, né, pode se manifestar numa pessoa que está utilizando um chá, um elemento externo para fazer com que ele tenha acesso a ele? Me parece muito injusto isso. É o mesmo caso de outras terapias. O Ho'oponopono, que fica tocando musiquinha, o cara fica lá, que legal, não sei o que, papapá. Você fala, não faz sentido isso. Por quê? Porque se eu posso ter uma iluminação escutando musiquinha, por que eu vou passar por esse treinamento todo, por essa mudança inteira de consciência? Percebe que não faz sentido? Não trabalha na causa, trabalha na consequência. Logo, se trabalha na consequência, está trabalhando em cima da felicidade. Felicidade essa gerada pela serotonina. E aí está criando uma ilusão daquilo que você realmente quer, mas o que você não é. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, a pessoa vai começar a se cobrar. Ela não vai conseguir. Então ela vai no lugar, fica lá um determinado tempo, não fica bom. Aí ela vai para outro lugar, não fica bom. Então ela fica buscando. Portanto, é essa a nossa forma de ver. Outro ponto importantíssimo disso aqui que eu acabei de falar agora. A gente falar de chakra. Posso apagar aqui? Posso apagar? Ficou claro? São 3 tipos de neurotransmissores, as aminas, peptídeos, aminoácidos. Aqui você tem dois grupos macros, que são os excitatórios e inibitórios. O que é comum nos dois? Serotonina e dopamina, que dependendo do estímulo vai gerar mais serotonina ou menos, né? Ou os axônios, ou menos serotonina, dependendo, né, do estímulo, certo? Da onde vem o estímulo? Nessa pergunta que eu faço. Da onde vem o estímulo? Porque assim, ó, isso aqui é bonito, é legal, quimicamente, eletricamente, entendi como funciona. Mas o que faz com que o axônio, o neurônio, produza sal ou produza cloro? O que faz ele produzir sal ou produzir cloro? Para inibir e para excitar. O que faz?
Entendeu? Aqui, ó, tô quietinho aqui, ó. Tô aqui. Até porque aquelas pessoas sadias não aconteceu Não nada. aconteceu nada com elas. Porque com outros vê até elefante Voando. cor-de-rosa. Entendeu? As Entendeu? né? pessoas não aconteceram Nada. nenhum efeito químico, assim, de... Não relataram nada de, assim, me senti mal, Não, vi alguma coisa estranha. teve sabe? efeito físico. Ah, Efeito físico teve. assim, mas os delírios, assim... Os delírios né? não. Aí, Delírio não teve. Não teve, não viu. não vi nada. Não viu. Não viu. Quem que gera o estímulo? Você mesmo. O que é você mesmo? Sua mente. Qual que é? Gatilho. Qual que é o gatilho? Chocrona parece chorona, né? Não é? Eu não disse que é chocrona, você fala, meu. Psique? Acho que tá ligado à psique, né? O que gera o estímulo? O que faz com que o axônio, o neurônio, produza, excita, o neurotransmissor excita ou inibe? É a sua frequência. Pelo que a gente precisa começar a se conversar, né? Então vamos lá. O que gera? Quem é o estímulo? Tem que ter um estímulo. Por que o neurônio sai produzindo, o neurotransmissor sai produzindo sal, sai produzindo serotonina? Já foi dada a resposta. É. Por quê? Por que você sai produzindo serotonina assim do nada e começa a ver elefante voar? E o outro toma, sente enjoo, vomita, passa mal, pressão Tem dor de cai, barriga. não tem dor de barriga, vai ter que, entendeu? Esses são os efeitos da pessoa. Né? Tem dor de barriga, diarreia, vomita, tem calafrios, porque a pressão cai, enfim. E o outro começa a ver jacaré voando, elefante cor-de-rosa de bolinha. Por quê? O que gera isso? Qual que é o estímulo? Não sei como falar isso. Se eu fizer uma pergunta, eles Não. respondem. Eu ia falar sobre a esquizofrenia, mas é um grau, mas não é. Fala. É que não, não sei a palavra para falar. Psicose. Mas ligado à esquizofrenia, nesse caso. Delírio. Que a pessoa já vem maior, não sei. Um grau maior de esquizofrenia. Então, você está falando o que acontece. Existe uma... E aí a gente pode falar isso em outra oportunidade. Existe um perigo muito sério nisso aqui. Por quê? Essas anfetaminas, dimetiltriptamina, ele afeta o quê? Neurônio? Afeta o quê? É o sistema nervoso. Na produção do soma, o que ela afeta? Ela afeta o DNA, porque ela afeta a mitocôndria. Então, assim, na produção da mitocôndria, que faz as cadeias de proteínas para virarem DNA, que é o RNA, ela afeta a mitocôndria. O RNA mitocondrial. Ela muda a estrutura do DNA, porque ela mexe na mitocôndria. Nesse momento, e com um uso contínuo, o que está acontecendo com você? Alterando o seu DNA. Está alterando o DNA. Para ficar você meio entorpecido. Então você vai ser uma pessoa com uma consciência menor, com reações mais lentas. Olha, não significa que... vou utilizar alguns termos dos quais eu não gosto. A pessoa está em alfa. Então ela está tranquila, calma. Então, sabe o que é? O ayahuasca faz a pessoa ficar tranquila, calma. Uma letargia.
ela está letárgica. Ela não está tendo estímulo. Ela não está... Por quê? Você acha que eu agora estou em beta? Isso não significa que eu não tenho acesso à consciência de todos? Então você não precisa estar tomando... A reação dela... Você entendeu? Querer ficar mais devagar. Agora falou, letargia. Letargia. Então, o que significa que ela está mudando o quê? O DNA dela. Olha o perigo desse negócio aqui, da DMT. Olha o perigo disso aqui. Que é o que tem no ayahuasca. É. Nos dois, no ayahuasca e no cogumelo. Isso. Porque ele trabalha em cima... sabe aquela folha? É que a chocrona é uma folha. Chacrona, não, é chacrona. Eu nunca vi Choro. mesmo. Não, então. Nunca vi. É uma folha, é uma planta. Psilos, viridis. É o nome científico dela. Tá? É Psicodelus viridis, uma coisa assim. Tá? Que é a chacrona. E você tem um cipó, que é o cipó de Meriti. Só que os índios não usam só esse dois. Eles usam outras folhas que eles não falam quais são. Por esse senhor que fundou a seita do Santo Daime, ele também não teve acesso. Então ele só teve acesso a essas duas. Entendeu? Que O xamanismo mesmo usa outras. Usam outras que os índios não falam. Eles não abrem. Então, como não sabe, você só fica com um efeito legalzinho da DMT, que é a perda de 1% de neurônios a cada 10 gramas de líquido de ayahuasca que você toma. O que gera esse estímulo no ser humano? Quem gera esse estímulo? O que faz uma pessoa ver o jacaré voando e a outra passar por enjoo, vômito, diarreia, pressão baixa? O que faz? Quem é o estímulo? Você querer. É ela mesma. Então, mas Estado alterado de consciência. o que faz ela mesma alterar o estado dela? Respiração. Não, isso é consequência. O nível de delírio que ela se encontra. Isso é consequência. Entendeu? A alteração do estado é consequência. O que faz ela alterar o estado? Porque veja, não é o ayahuasca que vai gerar mudança de estado. Porque senão geraria mudança de estado em todos que tomam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Seria o querer dela, então. Aquelas pessoas da experiência não queriam, né? Elas Isso. estavam ali, mas... Então, mas o que elas não tinham que as outras têm? O que é a predisposição? Você já se preparar para isso, está preparado. Perfeito, mas o que você fez quando você se preparou? Teve um desejo. Quando você teve desejo, o que você criou? Emoção. Emoção. A emoção. Então, qual que é o gatilho? A emoção. Tanto é As que eles emoções. ficam cantando, dançando a noite inteira, né? Isso. Por isso da música. Isso, por isso da música. A música ela gera A emoção. emoção de cada um. Você entende que todos esses lugares que massificam de forma incorreta processos de evolução e processos de conhecimento, como bem conhecidos lugares, eles geram o que na pessoa? Emoção. Muito claro. Eles massificam a emoção. Para que fortaleça o quê? As imagens dentro de você. Porque dependendo do estado que a pessoa está, aquela emoção vai. E geralmente, né, a Portanto. pessoa é mais emoção do que razão. Assim. Portanto, naquele momento, ela já vai predisposta no lugar. O que está acontecendo com a química? Lembra? Vocês relembraram na sexta-feira de uma aula que nós já tivemos. Gera o quê? A imagem. Na hora que você bate na imagem, gera o quê? A frequência diferente. Na hora que gera a frequência diferente, muda as conexões dos neurônios
dos neurotransmissores. Nesse momento, você toma a substância, aumenta a produção de serotonina, a imagem vai ser reforçada. Logo, os estímulos daquela imagem vão reforçar. Mudou a consciência? E a frequência da música em si, ela pode, é uma pergunta, ela Sim. pode influenciar por exemplo, tem um grupo de pessoas, elas estão ouvindo a mesma música, então essa música vai ter uma frequência. Isso pode gerar nelas, assim, quase que as mesmas imagens, ou pelo Não. menos a mesma... Não. O que vai acontecer é assim, a música, ela ajuda você a entrar no estado de delírio, ilusão. delírio, de ilusão. Ah, tá, mas aí cada um vai ter o seu Cada mesmo. um vai ter a sua experiência. A música, ela não vai ter essa conexão de frequência. Não, vai? ela vai gerar em cada um uma frequência. E dependendo da predisposição de cada um, vai causar um efeito. utilizar o quê? As imagens que estão pré-formatadas. Nesse momento, as imagens geram, pelo processo químico e elétrico, a excitação dos neurônios, a mudança de frequência, a produção de neurotransmissores, serotonina, inibitórios, excitatórios, aumenta a produção, no caso da ayahuasca. Eu estou vivenciando aquelas imagens que eu mesmo criei. E o que é pior? Você começa a delirar em cima daquelas imagens. Por quê? Aí, por isso que você perde 1%. Você começa a entrar no estado de esquizofrenia. Porque você começa a delirar e fazer imagem. A imagem você já tem. Você pega a imagem e começa a fazer o quê? Delírio. O que é o delírio? Recria ela. Assim. Olha, de uma forma... Você amplia aquilo, você... Entendeu o perigo? Você começa a dar um buster nela, um upgrade, você começa a gerar uma imagem completamente fora da razão. Por quê? Porque a troca entre os neurônios está muito grande. Então, o que era uma imagem assim, ficou assim. Aí ela tem acesso à consciência de Deus. Aí ela tem acesso... Aí começa a viajar, né? Aí começa a viajar, você começa a escutar um monte de bobagem. Né? Só para comprovar fato que não tem alteração alguma com o sistema chácrico coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, ou plexo solar, e básico. Isso aqui a gente aprende lá no módulo 1, né? Eu só vou passar rápido. Frequência do básico. Sexual. Sexual. Cardíaco. 5, 2, 8. Não, cardíaco é 639. Frontal. 852. 963. Cores. Ô pessoal, vamos estudar. Vermelho aqui. 497. Laranja. E aqui os tons de azul, tá bom? Só pra gente... Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Percebe que são oitavas diferentes?
Percebe que não adianta nada eu mexer nesta frequência, o absurdo, né? Que a gente escuta aí. Ah, então, nós vamos colocar musiquinha a noite inteira na frequência, não sei o que lá, porque vamos ampliar a consciência. Não vai. Você está criando o quê? Desculpa, esquizofrênico. Imagem e delírio. Você está delirando. Para com esse negócio. Não vai ser mexendo nisso aqui que você vai conseguir alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Verde e amarelo dá o quê? Azul? Verde, amarelo. Verde. Amarelo e azul. Desculpa. Não. Amarelo e azul dá o quê? Ah, tá. Verde. Amarelo e azul dá? Verde. Vermelho e amarelo? Laranja. Percebe que são defrações da cor e mistura. Como que você pode mexer numa frequência e acreditar que não vai mexer nas outras? Percebe que quem fala isso não tem conhecimento nenhum de harmônico, não tem conhecimento de música, não tem conhecimento de absolutamente nada. Porque se os chakras são composições de dois outros, o azul é o quê? Verde e amarelo. Eu tenho que... Não, Verde. verde, azul Verde. e amarelo. É o verde ou o azul e o amarelo? É diferente. O azul que é o primário, né? Azul é amarelo, verde. Portanto, se eu utilizar a frequência 741 e 528, vai dar a 639. Mas não significa que se eu usar a 639, eu vou conseguir ativar o chakra 741 e 528. Isso é uma insanidade. Por quê? Não é assim que funciona. Veja, não é com mudando a musiquinha que você vai conseguir ativar alguma coisa. Portanto, o relaxamento também trabalha em cima do quê? Emoção. De emoção. Quando você vem aqui, não aqui, quando você vai em algum lugar e paga lá teus R$1.000, R$1.200, mil não sei o que lá, para aprender porcamente o que é chakra, eles não falam para você que a verdade é que você só tem 2 chakras ativos. Porque você é instinto. Porque você trabalha com o quê? Nesse momento, você fica o quê? Criando estados de delírios e ilusões, acreditando que você vai conseguir acessar Deus, ou mudando a tua consciência com isso aqui. Não é a luz azul, a parede azul, o incenso, a água da pirâmide energizada, ou com pétalas de rosa, com 144 pétalas de rosa, ou 144 incensos, que você vai conseguir mudar o estado da consciência da pessoa. Se ela utiliza, se você está fazendo ela usar o quê? As emoções. Se ela está usando as emoções, ela está usando o quê? As imagens. Da onde? Do cérebro. Então, o que você está fazendo com a pessoa? Ela utilizar as imagens que ela tem. Portanto, qual é a diferença de você tomar um chá que altera a consciência e utilizar músicas ou criar um ambiente, você chega, está tudo isso lindo. Quando eu fui lá na outra escola, falava, como que é, filha? Fala mais alto também. Então, aqui nós estamos, aqui em harmonia, nós conseguimos. Você fala, filha, abre a boca e fala. Não estou ouvindo nada. Eu não estou te ouvindo. E aí, então você fala, nossa, como eu sou bético, né? Como eu sou bético, porque assim, eu estou falando num tom que eu estou falando alto. Você fala, nossa, como falta para mim, falta muito. Você fala, é nada. Ele está trabalhando em cima da onde? Precisa evoluir. Da emoção. Da emoção. E a pessoa que faz isso nem sabe por quê. Então, esses locais
Utilizam-se de sons, porque muda o quê? A frequência. Efeito visual. Auditivo, visual e olfato e o paladar. Olfato por causa do incenso, aguinha da pirâmide para fazer telão. Sexta-feira, nossa, eu vou conseguir. Você entende? Cria-se um clima, cria-se uma situação onde você está indo predisposto a fazer alguma coisa. Logo, gera-se aquela emoção pelo ambiente, pelo local, não sei o que lá. Você entra nas imagens, delírio e ilusões. Logo, está reforçando esquizofrênico que você não deveria ser. Tá bom? E Márcia, o que é? O zíper da Bel estava dando um reflexo, Ah. estava dando um ar. Vai entender. Aí Tá. Prestou atenção? Sim. Todos prestaram atenção? Então, assim, muito cuidado. Entenda o que está acontecendo com você. Entenda o que essas pessoas fazem com você. Entenda que elas estão trabalhando em cima de emoções. E estão te prendendo pelas emoções através do medo. No caso dos chazinhos, entenda que não são só as emoções que você está utilizando. Está utilizando também uma droga, que é a DMT. E que por mais que se falam até hoje, não existe estudo científico que comprove o real efeito positivo da DMT. Não existe. Só relatos das pessoas. Só relatos de pessoas. O único estudo que eu identifiquei até hoje é desse americano, Stahl, é um senhor, Stahl, é um judeu. Eu vou pegar o nome e passo para vocês. Que ele trabalhou com esses 3 grupos de pessoas, aonde não tinham tendência nenhuma e eram pessoas sadias, que ele mesmo fala isso no relato dele. E essas pessoas, o único efeito que elas identificaram foi vômito, queda de pressão, mal-estar, dor de cabeça, diarreia, enfim, estados diferentes de consciência somente para aqueles que estavam predispostos a ter. Só. Fora isso, ficaria muito feliz que alguém da internet ou nós aqui trouxesse fatos para a gente comprovar. Científico. Se alguém trouxer para mim fato científico que a ayahuasca faz bem, eu vou ter dificuldade de usar, mas eu vou pensar. Não vou me drogar, não vou fazer isso. Embora eu saiba que muitos monitores de outras escolas utilizam-se disso aqui para falar que eles estão tendo acesso a outras consciências. Eu sei disso. Eu sei. Eu infelizmente sei. Isso acontecia desde o início. Isso eu sei. Ponto. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? O importante é você. O importante é você ter. O importante é você entender que o que isso aqui faz dentro de você e qual que é a ferramenta que as pessoas usam para gerar em você o que você já tem predisposto dentro. Tá bom? Dúvida? Fechamos por aqui? Vamos fazer um exercício hoje? Vamos? Então vamos lá. Você dizia.